A lei não trouxe nenhuma novidade, que agora está na moda, né? Falar de acordo de leniência. Isso não é novo no Brasil. Já se pratica isso há muito tempo. Há vários diplomas legais que já prevêem o chamado acordo de leniência. O acordo de leniência, ele fundamentalmente permite que alguém confesse e faça um acordo e se subtrai ali de parte da sanção ou de toda ela, dependendo da circunstância. Então, tem isso com o direito concorrencial, na lei antitruste, o CAD, né, o Conselho de Defesa Econômica, já trabalha com isso há muito tempo. Enfim, o acordo de leniência ele não é novidade dentre nós. É novidade aqui porque nós não tínhamos a chamada lei de anticorrupção empresarial, que é diferente. Então, isso veio, né, para também beneficiar as empresas. O que faz o acordo? Ele promove, em tese, essa isenção. Pode, né? Promover essa isenção. Da sanção da publicação da sentença condenatória, pode diminuir a multa e pode isentar a empresa daquela outra sanção, que é da percepção de benefícios e de incentivos. Enfim, a lei ela foi austera com uma mão e deu uma brandadazinha com a outra, seguindo os padrões internacionais. Não estou criticando, acho que é um bom mecanismo haver isso na legislação, né? Bem, vejam que aqui eu cuidei de resumir o resumo para dizer, então, que a legislação ela veio para suprir um setor que faltava, focou no setor empresarial, pessoas jurídicas, trouxe uma tipologia, disse os casos em que ela pode ser punida, disse qual é a sanção, disse como se processa, em termos gerais, dependendo nisso de regulamentação, previu o acordo de leniência, enfim. É uma lei que, do aspecto técnico-jurídico, é uma lei perfeita, né? Técnico-jurídico. Mas, como toda norma, depende, evidentemente, de muita discussão para que ela seja efetivamente aplicada. Em última instância, é o judiciário, né? Quem vai dizer se há ou não há inconstitucionalidade de alguns pontos. É o judiciário que, por vezes, terá que abrandar alguma sanção mais posta. É o judiciário, enfim, que é quem tem a responsabilidade de se inteirar bastante disso. Eu não tenho visto muito movimento desse dentro do judiciário, que é aquilo que nós falávamos, né, doutor? Que o judiciário tem que capacitar também as pessoas que assim, o judiciário, no geral, que, né, tem que se preparar para a aplicação de uma lei como essa, tão importante. Eu sei que lá no judiciário já estamos todos muito sobrecarregados e não há tempo para ficar estudando coisa que ainda não está acontecendo, mas já vai acontecer daqui a pouco, tenho certeza. E que essa responsabilidade de dizer bem o direito é do judiciário, isso todos nós sabemos. Alguns pontos que são pontos que merecem a discussão. Constitucionalidade da nova norma. Se a lei é constitucional ou se a lei é inconstitucional. Como que se dá essa questão da regulamentação nos âmbitos federal, estadual, municipal e distrital? É preciso? Nós já temos condições de aplicar a lei em todos os setores? Não? Tem que pensar, porque é uma lei, como tantas outras. De se pensar também a questão da responsabilidade objetiva. O Brasil não é novidade isso também, na parte de meio ambiente, na parte penal, já temos exemplos de responsabilidade objetiva, onde não se discute a culpa propriamente dita, né? Há uma discussão boa que dá para se travar aqui, né, em torno da lei. E a processualística, que, se me permitem, essa é a parte que mais me preocupa. Eu fico realmente, assim, ansioso até para saber se as pessoas no Brasil inteiro, né, vencem aqueles pontos, os 3 primeiros, e assimilam as regras do ponto número 4, que é a processualística, porque
não adianta, então, se a lei for constitucional, se houver um regulamento, se a responsabilidade estiver materializada, enfim, não adianta nadar e não conseguir aplicar a norma efetivamente, né? Eu diria assim que, e aqui está como conclusão, né? Conclusão preliminar minha, então, né? Isso é a conclusão preliminar minha. Eu acho que tirando aí um dispositivo ou outro, só um pedacinho da norma, ela é constitucional. Mas eu evito sempre, quem já leu, ou quem lê, ou quem procurar alguma coisa minha, eu evito sempre transitar por essa questão da constitucionalidade da norma. Eu me lembro, então, que quando vim aqui em 2000, eu, o professor Jorge Jacobi, o professor Carlos Mota, junto com o conselheiro Flávio Regis, e nós tínhamos publicado um livro sobre a lei de responsabilidade fiscal de mais de 700 e poucas páginas, mas é porque nós já estávamos há 2 anos estudando. Eu me lembro que a tônica do debate era saber se a lei, a LRF, era constitucional ou não. E eu sempre me abstive dessas discussões, porque deixa o Supremo se manifestar. Raramente eu emito opinião sobre esse aspecto, porque há muitas formas de se interpretar a norma subalterna em relação à Constituição, porque tem gente que pega, para falar que a lei é inconstitucional inteira, eles pegam os princípios da ordem econômica, lá pelo artigo 175, e diz, não, porque isso aqui está batendo na empresa e não pode, não sei o que, mas espera aí, tem outro bloco na Constituição que diz que, né, os princípios da eficiência, da moralidade, da probidade administrativa. Então, há um choque de princípios constitucionais postos e causados pela legislação que são postos em confronto. E o Supremo Tribunal Federal, né, ele é quem deve equacionar essa questão, não. De regra, então, eu digo assim, que de minha parte a lei ela é constitucional, exceto lá um pedacinho outro, mas muito pequenininho, que nada afeta na sua essência, então eu não me preocupo muito com isso. Eu me preocupo, como já disse, com a operacionalização da lei, que isso é um tanto complexo, e me preocupo também com as providências que têm que ser tomadas. Peraí, professor, que providência? Providência é essa? Providências em relação ao governo. Quando eu falo providência em relação ao governo, aqui nós já estamos tomando uma. Nós aqui estamos tomando uma, né? Por iniciativa do Tribunal de Contas, nós estamos aqui nos capacitando mais e entendendo esse cenário, né? O Judiciário precisa se capacitar, os órgãos públicos precisam saber, entender o que vão fazer desse assunto. Esse assunto vai para a pauta, não vai para a pauta, vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada, enfim. Isso é um assunto que tem que transitar pelo governo. E tem que haver providência por parte do mercado. O mercado tem que se mobilizar, porque, diferentemente da legislação americana e anglo-saxã, a nossa, ela foi tímida, penso eu, em empurrar o abacaxi, o problema, para a empresa. Porque as empresas do setor privado, elas é que têm que dispor, possuir, elas é que têm que desenvolver um manual, regra de conformidade, regra de atuação, porque não dá para acontecer o que a gente vê aí nesse cenário hoje conturbado, né? A empresa não sabia que tem alguém lá na ponta fazendo alguma coisa errada. Não é assim. A empresa, será que a empresa, as grandes corporações e até as pequenas, será que elas não têm, vamos dizer assim, uma organização interna a ponto de haver um código de conduta? A lei fala muito de compliance, né? De conformidade mesmo, de atuação conforme as regras. A regra, então, está posta. Todas as empresas que têm sede aqui no Brasil, pequenas, grandes ou médias, elas deviam, o SEBRAE devia divulgar mais isso, porque as empresas que têm um relacionamento com o governo, todas elas, e não são poucas, elas têm que desenvolver um código de conduta. Por quê? Porque esse código de conduta, se obedecido, ele funcionará inclusive como atenuante de eventual aplicação de sanção, porque está na lei.
Mas a questão não é atenuar a sanção, a questão é não haver sanção para não haver fato, para não haver deslize. Então, as empresas é que têm que ser canalizadas, o mercado é que tem que ser canalizado, tem que ser fomentado para que desenvolva os seus códigos internos de conduta. Tá? Então, essa é a minha visão, vamos dizer assim, preliminar sobre o assunto. E continuamos aqui, certamente. O auditório agora lotou, né? E o que me satisfaz muito em saber que o tema, ele, né, motivado aqui por ação do Tribunal de Contas, ele despertou interesse de muita gente. E é um momento realmente de cumprir mais esse ciclo, não é? Então, agora, a administração pública recebeu esse pacote normativo e nós, brasileiros, temos que saber o que é que nós vamos fazer com isso. Por hora, então, porque nós continuamos aqui, né? Nós continuamos aqui para uma nova etapa de trabalhos. Eu quero agradecer essa participação inicial e dizer assim que tive que tomar a liberdade de fazer meio que uma viagem, que eu chamei de premissa aqui, porque me pareceu importante amplificar um pouco o nosso conhecimento e dizer assim, olha, não é só tratar de uma leizinha, a gente tem que entender todo um contexto e saber o que ela veio regular especificamente, porque a partir do momento que a gente consegue imprimir uma maior governança pública no setor, né, dentre nós melhoramos todas as instituições públicas, privadas, em favor da nossa sociedade. Então, por hora, muitíssimo obrigado. Esse aqui é do presidente. O senhor já pode ficar na mesa. Queremos, então, agradecer ao nosso palestrante, Dr. Jair Eduardo Santana, pelo brilhantismo de sua exposição, já convidá-lo para nos dar a honra de estar conosco à mesa para a sequência dos trabalhos. Para coordenar os debates, gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conselheiro substituto, Dr. João Luiz Cota Lovati. Dr. João Luiz Cota Lovati, formado em Engenharia Mecânica pela UFES, bacharel em Direito e mestre em Contabilidade pela FUCAP Business School. Também, como debatedor, gostaríamos de convidar à mesa o excelentíssimo Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos. Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, juiz de Direito titular da 7ª Vara Criminal de Vitória. Ele também mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Penal e Processual Penal, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Vitória e membro da Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas. Como nós anunciamos no início dos trabalhos, as perguntas poderão ser formuladas por escrito, imediatamente entregue aos nossos colaboradores aqui, que estarão nos corredores laterais. Para início, então, dos debates, passaremos a palavra ao coordenador da mesa, Dr. João Luiz Cota Lovati. Boa tarde a todos. O tema aqui dessa palestra proferida pelo Dr. Jair Santana, ele é bem atual. Hoje nós não conseguimos abrir um jornal sem que tenha notícia tratando da questão de corrupção e envolvendo grandes empresas, algumas buscando acordos de leniência ou através da Advocacia Geral da União, outros conseguindo acordos com delação premiada junto ao Poder Judiciário. E é nesse tema que nós vamos hoje procurar um debate. Muito me chamou a atenção, quando das palavras do Dr. Jair, dessa questão da responsabilidade objetiva relacionada a essas empresas. Essa questão de responsabilidade objetiva, ela tem sido tema de frequentes debates aqui no plenário do Tribunal de Contas. Até onde vai a responsabilidade, no caso específico do tema tratado aqui no âmbito do Tribunal de Contas, dos gestores. E esse tema
ele retorna agora colocando essa responsabilidade objetiva relacionada às empresas. Então, antes de iniciar as perguntas ou colocar os temas, eu convidaria o Dr. Jair para fazer algumas considerações sobre esse tema específico da responsabilidade objetiva. A questão da responsabilidade objetiva. Tradicionalmente, o Brasil está mais acostumado, vamos dizer assim, à chamada responsabilidade subjetiva. O nosso sistema jurídico, ele pressupõe, na maioria das vezes, que se discuta a culpa, o dolo em todas as suas formas, o dolo eventual, o dolo genérico. E cá no Brasil, nós apanhamos muito disso, né? Apanhamos muito disso. Vou tirar o exemplo daqui e levar para um outro setor, que também assusta um pouco a sociedade. O sujeito bebe todas, toma todas e mais algumas, e depois, antes de pegar o carro, ele toma todas e mais algumas de novo, e toma todas e mais alguma de novo. Aí ele entra no carro, acelera.